Pois eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te louvar. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Meu prazer é te louvar. Caminhar hoje, amanhã, aleluia. E no seguinte dia, ontem, anteontem, hoje, amanhã. É muito forte, né? Anteontem, ontem, hoje, amanhã. E depois da manhã. Aleluia. Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus, com a disposição boa, como sempre, na mesma disposição, com a mesma disposição, sempre lúcidos, animados. As tribulações não nos desanimam, as perseguições não nos angustiam, a angústia não nos atribula, a tribulação não nos desanima, o desânimo não nos separa, não nos abate, e o abatimento não nos separa do amor daquele que na cruz morreu por nós, ou então o amor do Pai daquele que por nós morreu, com o mesmo amor com que Ele o tem amado, é com o mesmo amor que Ele nos tem amado. O Filho do seu amor. Nós também somos filhos do seu amor. Nós também somos filhos do seu amor. Nós os quais que o conhecemos. Quais são os que o conhecem? Os que não nasceram da carne, ou não são nascidos da carne, nem do varão, nem do sangue, mas sim os nascidos do Espírito. E os nascidos do Espírito são aqueles que não andam na carne, mas andam no Espírito, e em Espírito, e com o Espírito, e no Espírito. E em verdade, né? Em verdade, te adoramos. Te adoramos. Mistério. Tinha uma mulher que estava escrito no seu rosto, segundo João. João viu uma mulher que no seu rosto estava escrito mistério. Agora vocês têm um homem na terra que tem no seu rosto escrito mistério. Rei do rei. Mas tem que ter olhos espirituais para você ver essa escrita no meu rosto. E alguém vai dizer, mas esse mundo mesmo fica a ser enganado por esse homem. Tem um português que falou assim, se esse homem for o que ele fala, se o que ele fala é o que é, ou então, se os feitos que ele apresenta, eles são reais, então ele será, nessa geração e em todas as gerações, o maior herói que já viveu na Terra. Mas,
se for mentira, é o maior vilão, burlador que já apareceu na Terra. Bom, e eu perguntaria a essa pessoa que diz isso: todo que é maior burlador, aliás, o burlador burla as pessoas, se aproveita da vida das pessoas, tira o que as pessoas têm, ou então se aproveita do corpo das mulheres por causa das suas manhas, mulheres burladas, mulheres violadas, mulheres abusadas, homens burlados, pobres, pequenos e grandes burlados por causa da astúcia desse grande burlador ou então vilão. E também segue depois assassinatos e outras coisas, hein? Porque essas pessoas vão silenciando as pessoas em oculto das ladeiras para que não haja desinformação, para que não haja, hein, rastros das suas obras malignas. Então todos aqueles que se aperceberem dos seus enganos e suas manipulações, ou são silenciados por corrupção, ou então são executados. Não estou a responder a um homem que disse que ou eu sou o maior herói que já esteve na Terra, ou então o maior vilão. Não tem nada a ver com ele. Só estou só me lembrar do que ele falou. Não tem nada que ele falou. Não, isso é antigo. Eu até gostei dessa afirmação. Para mim, ele não blasfemou. Nessas palavras, não é blasfêmia, nessas palavras ele estava a falar a verdade, porque o que nós estamos a fazer na Terra, se for verdade, seremos, ou então seremos considerados como o maior herói de todo sempre, sem falar de Emanuel, que os feitos de Emanuel serão insuperáveis. Golgota é um marco histórico que nunca será superado. Eu vou superar o recorde de Emanuel, mas os feitos de Emanuel serão insuperáveis. Eu vou superar o recorde de Emanuel no tocante à estatura, ou então o crescimento espiritual, os níveis espirituais, mas nunca os feitos de Emanuel. E este feito que nunca será superado não são os cegos que ele deu vistas, os mortos que ele ressuscitou, os milhares que ele deu de comer. Não. Este feito é Golgota. Como disse João, e todos nós recebemos dele, da sua graça, da sua plenitude, graça por graça. Aleluia. E agora a palavra vem a nós e diz assim, especificamente a mim: e eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo e pelo testemunho da sua palavra, pois não amaram as suas vidas até a morte. E eu consegui derrotar o meu inimigo sobre o sangue de Jesus e sobre a... Então é um feito insuperável. Eu sei que estou a falar com um povo que compreende isso. Mas o que esse irmão, esposo desse irmão, falava é verdade. Ou é um dos maiores heróis que já passou na Terra, ou o maior vilão, o maior burlador da história. Só que a resposta é essa. Se fosse burlador, teria pessoas a se queixarem. O rastro dos burlados do Edir Macedo são infindáveis, ou então os nomes. A lista é muito grande. Uns já morreram, outros andam frustrados, outros vão se frustrar, e todos os falsos profetas carregam isso na sua bagagem, no seu historial. Se aquele falso profeta não viola as mulheres, se aproveita do dinheiro das pessoas com as mentiras da salvação, com as mentiras de bênção, de curas, prosperidade, tudo isso. E a terra sabe, o escândalo é muito grande. Então, e nós desafiamos o mundo para aparecer alguém, uma só pessoa, que teria sido manipulada.
Uma só pessoa que teria sido manipulada, uma só pessoa que teria sido enganada, uma só pessoa que teria sido burlada por nós, uma só mulher que teria sido abusada por nós, uma só mulher, um só homem que teria sido abusado financeiramente ou então extorquido. Nenhum na Terra. Estamos a caminho de 22 anos a pregar o Evangelho. 22 anos das guerras, ou então das batalhas espirituais de Elias. E nesses 22 anos eu apacentei um rebanho. Ninguém, no meio desses anos, poderia vir testificar contra nós que nós já teríamos abusado ele ou ela em toda a terra, no geral e em particular em Angola. Então, o termo de maior vilão não se enquadra, porque se é maior é porque tem muitos casos de burla, de fraude, de manipulação, de extorquiação, extorquiamentos, violações, abusos sexuais, corrupção. Por isso você vê que 22 anos eu não tenho nenhum processo crime. Eu me tornei, segundo o que as pessoas me falam, eu mesmo nunca vi isso. Não sei se é por causa do espinho ou por causa, sei lá, não sei. Me dizem que eu me tornei a figura prominente no mundo gospel. Uns já me compararam a nível não sei de quem, que não gosto que me comparam. Então, e vocês sabem quando o homem alcança um nível muito grande de aceitação, ou então da prominência, de visibilidade, aquilo que se chama fama, que nós chamamos de glória. Se não for da verdade, também os crimes são vários. Porque quando se juntam, se aumentam as riquezas, a glória, as multidões, também para o carnal pecador aumentam-se os crimes. Mas nós não temos nenhum processo crime, não temos nenhuma acusação, quer formal como informal. Até deveríamos ter muitas queixas, crimes. Parece que eu seria o homem mais notificado, mais queixado, sei lá, ou processado na terra. Mas quais são os crimes que deveriam me imputar, que não seriam crimes diante do meu pai? Por isso também ninguém o fez, porque eu tenho falado a verdade. Mas se eu fosse mentiroso, eu seria o homem mais processado da terra, por difamação e calúnia. Aquilo que eles chamariam, que eles chamam até, não chamariam, chamam de difamação. Mas o que é difamação? É falar o contrário, o mal da pessoa. Falar que a pessoa fez quando não fez. Difamar, injuriar. Bom, quando eu falo que eles são adúlteros e feiticeiros, que têm pacto para terem as riquezas e as multidões que eles carregam, eu tenho falado a verdade. Por isso, por causa da verdade, ninguém conseguiu me processar. Porque a verdade sempre vai triunfar. Porque se alguém ousasse fazer isso, e eu falando a verdade, então, quando eu falo que eles são falsos profetas, se alguém mais ou menos me processasse por difamação e calúnia, então a balança ia pesar. A justiça do céu ia cair sobre essa pessoa e a pessoa seria não justificada, mas se condenada, porque é verdade que eles são falsos profetas. E eu seria justificado. E eles conhecendo falsas declarações, né? Cátia, chama-se falsa declaração. E não é difamação, não. E eu, falando a verdade, seria justificado. Então, e eles conhecendo essa verdade, por isso não ousam enfrentar
na justiça dos homens, não somente por causa disso, também por causa da terribilidade do meu ministério. Que terribilidade é essa que tu chama do teu ministério? O meu ministério é terrível, o meu ministério é de juízo. Eu vim para libertar e para julgar. Eu vim aplicar o juízo de Deus, a justiça. Sim, não do quê? Dos profetas. A justiça do Emanuel. A justiça não da lei. A justiça da graça. Ah, então, mas você diz graça e fala da justiça? Sim. A justiça esteve na lei, a justiça está na graça. O juízo esteve na lei, o juízo está na graça. Porque o mesmo Deus que deu a dispensação da lei, também é o mesmo Deus que deu a dispensação da graça. Antes mesmo da dispensação da lei, existiu outra dispensação, que se chama dos patriarcas, de Adão até Moisés. Nessa dispensação houve também juízo, juízes, julgamentos. Sodoma e Gomorra, o mundo morto no dilúvio. Individualmente, homens foram julgados, reis foram julgados, Nabucodonosor, sei lá, que não fazia parte da lei, porque era gentio, como foi humilhado durante 7 tempos. E a história é muito grande. Deus é um Deus de juiz. Não se pode brincar isso. Só que vocês compreenderam mal o que é Deus. Por não conhecerem as Escrituras, eles erram sempre. Eles pensaram que a graça é libertinagem, é viver em pecado. A graça é pecar para ser perdoado. Não. A graça é ser perdoado para não pecar mais. Para viver em santidade. E o pecado sempre foi pecado. E o pecado sempre é pecado. E o pecado sempre será pecado. A diferença do pecado antes da lei e do pecado na lei e agora depois da lei é que a lei fez o pecado excessivamente maligno. Antes da lei, o pecado era pecado, mas não era excessivamente maligno. Entenderam, né? Ouviu? E a graça? Se a lei fez o pecado maligno excessivamente, e a graça fez o que é o pecado? E a graça? A graça veio condenar o pecado. Ah, estava a fazer brincadeira, né? A graça não liberou o pecado. A graça traspassou o pecado. Sim, para que o pecador possa viver. Mas o pecador que não quer viver, a graça vai lhe matar. O reino vem com juízo, com justiça, com machado. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada. Veja só, por exemplo, eu estou a clamar todos os dias, noite e dia, mas ninguém me dá ouvidos. Mas eles sabem que eu estou a falar a verdade. Eu sempre falei que eu vi que os homens da UNITA, eles matavam. Sabe quantas pessoas da UNITA que já morreram desde que eu falei aquelas palavras? Deputados, não sei quem. Hoje mesmo, um jornalista muito eloquente, muito inteligente, sábio, sabedoria segundo os homens, né? Fervoroso, inclusive, morreu agora. Foi diretor da Rádio Despertar. Há dias morreu um deputado que abalou o Ambo e Angola dos maninhos. Agora mais um outro. Ouviu? Mas alguém quer dar crédito nisso? Nada. Um ex-deputado. Alguém quer dar crédito? Ninguém. Todos estão a fingir que não ouviram. Por quê? Por que não querem dar crédito? Porque eles amam as suas vidas. E você vem depois com a graça para com aqueles que amam as suas vidas. Depois vai lá o padre para ir dizer a absolvição. Ah, é? Deus não mudou. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O salário do pecado é morte. Foi assim, é assim e será assim. Enquanto o pecado for pecado. Enquanto o pecado tiver poder sobre os humanos, ele vai matar. E o pecado, ou então a morte, só terá poder quando houver pecado. Enquanto houver pecado, haverá morte. Enquanto houver a morte, haverá inferno. Mas o dia, quer o pecado como a morte, aliás, a morte e o inferno,
forem traspassados, como está escrito, e vai se cumprir a palavra de Deus. Tragada, a morte foi na vitória. Por quê? Deus primeiro vai recolher os pecadores e deixar os seus justos aperfeiçoados, e depois traspassar o quê? A morte e o pecado e o inferno. E acabou. Não tem mais pecado. A morte vai ser aprisionada, assim como a cadeia também. A cadeia vai na cadeia. A morte e a cadeia irão na cadeia eterna. Aleluia. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, cadê aonde está a tua vitória? Tragada, a morte foi na vitória. Então, preste atenção. Escute muito bem. Jesus recebeu um recado do Herodes. Herodes, fica à vontade, não estou a falar dos Herodes aqui hoje. Vou falar de mim mesmo. Da minha caminhada. Procurei a caminhada de Jesus para explicar a minha. Não vou explicar a caminhada de Jesus, a minha. No espaço de Jesus. No espaço de Jesus, vou seguir. Estava a escolher bem, né? No espaço de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Seus espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar no espaço de Jesus. Escuta muito bem. Eu tenho uma caminhada. O último troço da minha caminhada é em relação à libertação dos gentios. O que é um troço? O troço é uma parcela do caminho bem determinado, no sítio tal até o outro sítio. E os homens chamariam naquele troço aí. Eu, como estou a vir do mato, onde andamos muito a pé, naquele tempo de guerra e não sei quem, sempre teve guerra em Angola. Só não havia guerra no tempo colonial. Então, a gente conhecia as estradas. Eu conhecia a estrada Macocola-Sanza Pombo, porque várias vezes andei aí a pé, 47 quilômetros, várias vezes. Só não conheço bem o troço Macocola-Quimbele. Algumas partes conheço. Nunca andei a pé, sou de carro. Porque quem anda a pé conhecerá melhor o território, os troços do que de carro. O carro está a andar em movimento, de velocidade. Então eu conhecia muito bem essa estrada. E ainda conheço bem. Então tinha marcos. Olha, no sítio tal, naquele sítio tal, naquela subida, naquela curva atenção, naquela rebaixeira, no bairro X, e não sei quem, de X a X são X quilômetros, daquele bairro para o outro, nós conhecíamos tudo. Então isso chamamos de troço. Eu chamo o último troço da minha caminhada no tocante à libertação dos gentios. O que é isso que você chama a libertação dos gentios? A libertação da igreja. Ok? Então a igreja é os gentios? Sim. A igreja é os gentios, são os gentios, ou as nações. Onde os gentios eram o povo separado de Israel. Diferente de Israel. Israel era o povo de Deus e os gentios eram os bastardos. Em Cristo Jesus, Deus visitou também aqueles que não eram povo. E porque o povo, o que era povo, rejeitou o Salvador, a paz, então lhes foi tirado o reino, que não tinham reino nenhum simbolicamente, e as nações receberam o reino, que é a igreja. Como disse Paulo, eu irei para os gentios e eles vão me ouvir. Quando Paulo pregava aos judeus, e os judeus não creram nele, e ele lavou as suas mãos,
e se retirou e disse: para os gentios eu irei, e eles ouvirão, porque assim está escrito: de ouvido ouvireis, mas vossos corações, vossos ouvidos endurecidos, aquilo tudo que vocês já sabem, quando no tocante a Israel. Então, eu estou no último troço da minha caminhada, não para o céu, no tocante à libertação. O último troço, a libertação da igreja. Porque Israel está encerrada no pecado, no silêncio e no profundo sono até o tempo do fim. Como diz a palavra do Senhor, que todo Israel será salvo. Quando? Quando de Sião vier o libertador para desviar as impiedades de Jacó, quando tiver entrado a plenitude dos gentios. E a plenitude dos gentios vai entrar na grande tribulação. Ok? Então, não é para Israel essa minha caminhada. O último troço não é para libertar Israel. É para libertar os gentios, a igreja. Sabe? Esse troço é composto, ou então é de 7 anos. Troço de 7 anos. Uma caminhada de 7 anos. Caminhada no Espírito de 7 anos. E nesses 7 anos eu vou conseguir vincar é vencer, os poderes das trevas e poder trazer a glória máxima, ou então a potência máxima. Potência, poder. O poder pleno, glória plena no reino pleno. E eu tenho uma caminhada. O último troço da minha caminhada é em relação à libertação da igreja. Como assim libertar a igreja? Sim, a igreja se encontrou no cativeiro. Se encontrava, essa que está certo, né? Se encontra ainda no cativeiro. Assim como Israel está presa por Satanás por causa da sua rebelião, por causa de rejeitar um Salvador, também a igreja ficou presa. A história se repetiu como a da igreja de Israel. Os zambujeiros não permaneceram na verdadeira oliveira, assim como os ramos naturais originais da verdadeira oliveira teriam sido cortados e no lugar deles foram anexados os zambujeiros. Os mesmos zambujeiros se comportaram como haviam se comportado os judeus israelitas. Também tinham sido desconectados da verdadeira oliveira. Quem é esta verdadeira oliveira? É quem? É Jesus. É Deus. Pode ser chamado de oliveira, pode ser chamado de videira, a verdadeira videira, a videira verdadeira, a oliveira. Você sabe que as duas árvores produzem um produto que simbolicamente representa cada uma um significado. A videira produz vinho que vem da vide, ou então das uvas, e o vinho tem um simbolismo de sangue, ou então Espírito Santo, o sangue de Jesus Cristo, o Espírito de Jesus. E a oliveira produz azeitonas, que das azeitonas sai o azeite. E vocês sabem simbolicamente o que representa o azeite? A santa unção, a unção do Espírito. Então, por isso eu ensinei isso ontem, não danifiques o azeite e o vinho. Agora você veja. Você veja que a igreja primitiva, a igreja que foi gerada no dia do Pentecoste, a igreja que começou desde a descida do Espírito Santo, no cenáculo, essa igreja já não existe.
se não existia, tinha sido capturada. E no lugar da igreja, a noiva, imaculada, santa, imaculada, santa, sem rugas, zelosa e de boas obras, foi virgem, foi transformada em prostituta. Por isso, no livro de Apocalipse, você vai encontrar esta igreja, a prostituta mãe, a mãe de todas as prostituições da terra. Oh, terra. Ok? E ela também teria gerado seus filhos. Filho da prostituta é prostituta. As prostitutas filhas. E agora? O que é que tu achas? Quando é que uma mulher casada ou noiva se torna prostituta? Quando ele trai seu noivo, seu marido. Isso chama-se adultério. Também prostituição. Então, a noiva de Jesus teria adulterado. Teria se prostituído com os deuses, com os reis da terra. Os reis a profanaram. Lhe enriqueceram com seda, com ouro, com prata, com linho fino, com vinho, escarlata, com as pedras preciosas. E ela se vendeu, se entregou, seguiu seus amantes em troca dos perfumes, em troca das iguarias. E ela se assentou sobre o colo dos reis. E ele disse: eu sou rainha, eu sou inabalável, eu sou terrível, eu sou poderosa, eu tenho cobertura dos reis da terra, não sofrerei dano algum. No lugar em que ele se gloriou e se vangloriou e pensou que era impossível ser destituída, desceu um. Ela é mistério, desceu também um mistério. Mistério com mistério. A diferença é que ela é mistério do diabo, das trevas, e eu sou mistério do céu. Eu desci para vir libertar a igreja. Os filhos de Deus que estão presos no mar. Os filhos de Deus que estão presos nessas cadeias. Nas cadeias da prostituta mãe e das suas filhas. Eu vim para isso. O mistério de Deus. Mistério de Deus. O mistério de Deus desceu até vocês para vir destornar o mistério do diabo. Ouviste? No lugar em que ela disse que eu sou rainha, eu sou invencível, eu sou não sei quem, agora está com a língua fora. Não é ela que vendeu almas, que matou seus opositores. Não é ele que derramou sangue. Não é ela. E agora? Por que ele não me mata? Se ele dizer que eu faço o que me apraz na terra. Eu todos os dias estou a falar e ela está aí em silêncio, com a língua fora. Sabe por quê? Porque ele sabe quem é que está a falar. Esta mulher sabe quem é que fala na terra. E vem aí esses meninos aí, esses miúdos que nem falsos profetas são. Esses nem falsos, na lista do inferno, nem são considerados de falsos profetas. Esses aventureiros aí. Esses são chamados como ovelhas de matança, carne de canhão, sacrificados pelos seus senhores. E venham e começam a abrir as bocas e falarem. Vocês já viram a vossa mãe falar? Por que a vossa mãe anda em silêncio? A vossa mãe não fala porque ele sabe que o que está a falar não é desta semente. Está a falar a verdade. Não é mentira, não.
E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Por isso ela assassina, que tem as mãos vermelhas, manchadas de sangue, não tem autoridade para vir derramar o sangue daquele que está falando na terra. Porque eles sabem que é um mistério de Deus. Mistério de Deus. Falam mais da Santa Inquisição. Hã? A Santa Inquisição. Por que não venha me fazer Santa Inquisição, então? Em nome dos deuses. Porque eles sabem que são incompetentes, incapazes, inúteis, idiotas, fracos, covardes. Há um animal que no Brasil chamam como é? Catiavira. Como é que é? É catiavira, né? Eles são catiavira. Fala aí, brasileiro. Cobra, serpente, escorpiões. Medrosos, tímidos, capivaras. Ai, capivara, né? São capivaras. Por isso, a minha última caminhada para libertar a igreja está a fazer com que o mundo se torne um caos. Sim, porque toda libertação custa caro. Paga-se um preço. Por isso eu estou a pagar um preço muito elevado também. O preço de autoprisão. Eu me autoprendi para libertar os filhos de Deus que estão presos nas mármoras do inferno. E essa libertação está aí, a custar caro no mundo. O mundo a pagar uma fatura muito grande por causa da libertação da igreja. Sim, eu disse que eu nunca ignorei os ardis de vocês, nem do vosso pai. Vocês são valentes. Aquele que for maior valente vai prevalecer contra o fraco. Como disse o vosso quem aí, o Trump. Trump disse, o vencedor tem que despojar, tem que espolhar. Quem vencer espolia o vencido. Então, Jesus lhe mandaram um recado e disseram, foge. Não pense que me mandaram um recado. Não, não tem nada. Só achei essas palavras de Jesus Cristo para enquadrar na minha caminhada. Não pense que me mandaram um recado. Também na normalidade. E eu gostaria até que me mandassem recado. Eu gostaria. Chegaram até Jesus e disseram, foge, porque Herodes quer te matar. Retira-te daqui. Ouviu? Tudo estratégia do inferno. Ataque psicológico. Ataque de medo. Então você que está a vir trazer notícia, já estás a dar a solução e tudo. Você é discípulo do inimigo. Estás a me dar até a solução do que devo fazer. Quando a esmola é demais, até o pobre desconfia. Você, em vez de ouvir trazer a notícia que o Herodes quer te matar, está a me dar a solução. Retira-te, foge. E Jesus compreendeu o intuito, as intenções daquele recado. Que eles não vieram para lhe avisar. Eles não vieram para lhe ajudar, aliás. Vieram lhe atacar. Ataque psicológico. Ataque de medo. Para ver se Jesus se retirasse de Jerusalém
e pudessem lhe acusar, e pudesse morrer fora de Jerusalém. Estava determinado que Jerusalém, como já teria sido a cidade que matava os profetas, e o grande profeta morreria também em Jerusalém. Estava determinado assim, que morreria fora da vinha. Essa vinha é Jerusalém. Estava determinado, não é fora de Jerusalém da cidade, fora dos termos, dos muros da cidade, mas o território ainda continuava a ser Jerusalém. Jerusalém. O Senhor está ali. Aleluia. Glory to God. Ouviram? Eles queriam que Jesus fosse para a Síria, fosse para o Líbano, fosse para o Egito, fugindo de Faraó. Há um tempo de se esconder e há um tempo de enfrentar os reis. Esse mesmo Jesus, como menino, fugiram com ele no Egito. Agora não era mais menino. Era um valente. Ele enfrentou. Os valentes não fogem. Só os meninos é que fogem. O mesmo Deus manda esconder os meninos. Esconde-te, porque Herodes ou então Acabe vai procurar você, querer te matar. Foge com o menino, porque Herodes quererá matar o menino. Foge para a terra de Midian. Faraó vai querer te matar. Os mesmos que fugiram, os três, nós somos assim. Os mesmos que fugiram, que se esconderam, voltaram para vir enfrentar aqueles a quem tinham se escondido. Esse é o meu Deus, aleluia. Nós somos assim. Moisés se escondeu para a terra de Midian 40 anos depois e voltou para vir enfrentar o mesmo faraó e acabou com a raça dele. Elias se escondeu de Acabe, aleluia, nas matas de Querite e depois na aldeia chamada Serepta. E o mesmo Elias voltou para vir enfrentar cara a cara, vis-a-vis no olhar. Aleluia, com o mesmo Acabe, aquele a quem ele teria se escondido. Apresenta-te, Acabe, porque eu vou dar chuva sobre a terra. Oh, não é esse Acabe que lhe procurava para matar? Como menino, sim. Agora, como um leão que estava a rugir na selva, tem que enfrentar o leão do inferno. E eu estou a ver o Acabe no Carmelo humilhado. Eu estou a ver o Acabe a descer humilhado. Não é esse Acabe que procurava matar o Elias? Sim. E lembra-se da acusação de Acabe? Tu és o perturbador de Israel. Você, não eu. Tu e a tua mulher são os perturbadores de Israel. Ouviu? O mesmo Jesus que fugira como menino para a terra do cão, que é o Egito, voltou. Agora o filho do cão, que era cão, está a lhe mandar recado que eu vou matar ele. E os seus discípulos vieram e insinuaram até, e deram até uma proposta. Retira-te, uma oferta, uma oferenda, um passaporte vermelho. Retira-te, porque Herodes quererá te matar. Vão, olha a resposta do valente. Glória a Jesus. Desde o dia de João Batista se faz violência no reino dos céus. Todos aqueles que se esforçam se apoderam dele. Enquanto o valente está armado, aleluia, ele tem em segurança tudo o que ele possui. Mas sobrevindo um outro maior que ele, então vai maniatá-lo e repartir o seu despojo. Espólio, despojo. Ouviu? Olha a resposta do valente Jesus. Dizem aquela raposa, aleluia, dizei aquela raposa. Jesus destratou, diminuiu aquele que dizia que era leão. Jesus deve dizer, ele não é um leão, ele é uma raposa. Uma bestinha ferinha diante de mim. Dizem aquela raposa que eu continuarei a expulsar os demônios e efetuar curas hoje e amanhã e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, viu? Eu disse a última caminhada de Elias.
o último troço para libertar a igreja. E Jesus está a dizer, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. E eu digo, importa caminhar, aleluia, anteontem, ontem, hoje, amanhã, depois da manhã, e depois de amanhã, e depois da manhã, e no sétimo dia serei consumado. Estão a entender? Depois de 7 dias serei consumado, não no sétimo. Depois de 7 dias serei consumado. Aqui eu não saio. Hoje completei 4 anos nessa casa. O propósito do esconderijo foi anteontem, dia 6. E no dia 8 mudei de endereço. A urgência de Deus era muito grande, não esperei mais começar hoje. A urgência de Deus era muito grande, comecei lá mesmo. Porque já estávamos com os preparativos da mudança. Já não esperei mais mudar para vir me esconder. Só que esse esconderijo não é igual ao esconderijo de Moisés na terra de Midian, não é igual ao esconderijo de Elias em Serepta e Querite, não é igual ao esconderijo do menino Jesus com Maria e José para o Egito. Não. Esse é esconderijo de guerra, é trincheira firme da revolução em África. É para fazer guerra. Aliás, que esconderijo é esse? Se você habita no meio desse povo de lábios impuros, hein? Se todos estão à minha volta são do sistema. Todos. Os que trabalham comigo, a maioria são do sistema. São da CI. Todos conhecem o meu endereço. Então, como seria um esconderijo? Esconderijo, se no espírito há do Altíssimo, na sombra do Onipotente para descansar. Senão, esse não é igual aos outros. Aquele já aconteceu. Aquele deles já aconteceu. Eu um dia me retirei, não fugindo nem correndo. Elias é terrível. Aleluia, ele foi à minha frente e à minha retaguarda. E depois voltei e girei o país e fui de férias e voltei e comecei com a obra. E no lugar em que eles festejaram, ouviram o homem voltou, já está a pregar e livremente. Estão a entender? E agora? Isso é guerra, essa caminhada, esse troço é para libertar a igreja. É guerra contra o inferno, contra o sistema. É aqui onde tudo está a se resolver, num só quarto. Num quarto é aqui onde Elias está a destornar os poderes das trevas. Elias sujeitou aqui, sim, aleluia, a prostituta mãe. Elias sujeitou o inferno. Elias sujeitou o mar. Elias sujeitou aqui uma parcela do abismo. Elias sujeitou anjos caídos. Elias ainda vai sujeitar outros anjos caídos até ou depois de 7 dias. E depois de 7 dias, ponto 5, 7.5, serei consumado. Importa caminhar. Aleluia. Anteontem eu fiz o 5º ano. Ontem eu fiz o 6º ano. Hoje eu fiz o 7º ano. Amanhã farei o 8º ano. Depois da manhã o 9º. Depois da manhã o 10º ano. E vai terminar o esconderijo. É aqui onde se faz esse combate. É incrível. Não encontro palavras para poder expressar isso. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. E no dia do dia seguinte. Sim. Faltam 3 dias. Hoje, amanhã e no dia seguinte. Serei consumado. Pois
outros 4 passaram. E agora? No dia de hoje, como hoje, eu entrei aqui e não saí mais. E aqui é onde eu manipulo, glória a Jesus Cristo, as armas da minha malícia. É aqui onde eu manipulo as armas da minha malícia. Milícia. Não é malícia. Armas da minha milícia. Ouviu? Não é armas da malícia, da milícia, da militância. Com Kalashnikov, estou marchando, todos à minha frente levam um tiro na cabeça. Sujeitei, glória a Jesus Cristo, a prostituta, sujeitei os poderosos desse país, sujeitei ainda. Já começaram a levar e por isso ouvireis muitos óbitos. Ouvireis muitos óbitos aí no galo negro. Cuidado. Cuidado com dia 5 de fevereiro. Atenção com 5 de fevereiro. Ladiana. Aqui no Chico está mal a situação. Não para tanto. Precisamos de uma palavra. Situação não para tanto. Qual é o problema que está aí no Chico, pá? Ó, Ladiana. O que tem aí no Chico? As talas? Confirma aí. O último troço da caminhada de Elias para libertar a igreja. Anteontem sujeitei o 5º ano. Vocês entenderam? Ontem sujeitei o 6º. Hoje sujeitei o 7º. É muito forte, né? Eu até apelei. Eles não querem o meu apelo. Tem um que eu lhe marquei. Foi bem gravado. Eu falei, eu vou te encontrar. Aquele que me pediu para não pregar. Vocês conhecem? Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Cuidado com 5 de fevereiro.
Alguém está doente entre vocês? Anilzete Miranda. Como a corça suspira pelas águas. Coloca a mão no lugar da enfermidade. Tu que estás doente, eu estou a apelar. Em nome daquele que me enviou, eu removo toda a enfermidade no seu corpo. E Ele carregou sobre si as nossas dores. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Recebam em nome de Jesus. Recebam a cura. Receba a cura em nome de Jesus. Dor de dente sai da Viegas. O impasse sai da mãe do Silvano. Aí no Kimbele. Obstáculo caia. Silvânio. Recebam a cura em nome de Jesus. Sejam todos curados. Aleluia. Recebam a cura em nome de Jesus. Você que está a interceder por alguém que está doente, seja curado. Seja livre. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Seja livre. Amém? Faz teste agora. Faz teste. E Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra lhes libertou.
E a sua palavra lhes abençoou. E a sua palavra os curou. Faz teste. Você que estava a sentir-se mal, faz o que você não conseguia. Mexe o pé, mexe. Procura o caroço, procura a enfermidade, a dor, a inflamação. Já erra. Já erra. Amém? Maranata. E você que está fazendo um pedido especial, que não tem nada a ver com a saúde, com a cura, também eu libero isso em nome de Jesus Cristo. Eu tenho a chave do reino dos céus. Eu tenho autoridade para abrir e para fechar. Neste quesito, eu fecho as portas do inferno e eu abro as portas do céu para ti. Glória a Deus nas alturas. Pois Ana Cristina estava com dor no pescoço, mas depois da palavra do pai Elias, estou bem. Ana Cristina, Ana. Mas quem? Mulher vem testemunhar da cura do problema no joelho e tornozelo aí no TikTok. As dores sumiram, nem comida entrava na boca. Já consigo comer. Maria Tavares Viegas. Aleluia. Glory to God. Jane England. Minha filha estava a respirar mal por causa da gripe. Depois da oração, agora está a respirar melhor. Dulce Abaveca. Faz teste agora. E todos eram curados. E todos são curados. Pois a unção está sobre mim. A unção do Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu para curar os enfermos. Ele me ungiu para libertar os cativos. Ele me ungiu para pôr em liberdade os prisioneiros. Viu-se na Tamele. Edith Bohamaha. Sister Edith. Oh, receive. Alergia, Peter Lucas passou. Fui curada da dermatite no contato nas mãos e muitos anos tinha. Ivone Borges. Mas quem? Manda o teu testemunho. José Matias de André. Eu já mandei a palavra, vocês precisam somente crer.
Ele enviou a sua palavra e a sua palavra os libertou e a sua palavra os curou. Nelson Oliveira, inflamação na garganta sumiu. Aleluia. Milagres aqui são tipo água do rio, não da chuva, do rio. Chuva para, a água do rio não para. O rio Kwanza, suas correntes são imparáveis. E não estou a falar dos rios intermitentes que não suportam a seca. Que a dor de coluna passou, Sônia Francisco. Suas fontes são inesgotáveis. Sônia, com esses rios intermitentes. Os rios intermitentes. Eu acho que o rio Cunene conseguiu passar o deserto do Namibe, né? Confirma aí. Ele entrou numa área. O rio Cunene é forte. Conseguiu vencer o deserto. Já destruiu o rio Cunene. Uma mulher que se chamava Rio Cunene. Como assim, Sônia Francisco? Não conseguiu vencer o deserto? Mulher curada da dor de mama. Catarina Laza confirmou que ele passa. Se fosse um pequeno rio, ia desaparecer no deserto. O deserto ia sugar o rio. Não teria força para atravessar o deserto. Mas Elias caminha 40 dias e 40 noites na força de uma só refeição. E no deserto, para se encontrar com Deus, no monte de Deus. Esta é a caminhada de Elias. 7 anos estão determinados para ir para o monte de Deus. Quem poderia impedir? Quem pararia Elias caminhar? Me falam ainda. Dona Lázaro, é possível? Hein, Paulino? Maria Alva Ramos. Sônia não conhece o rio. Oh, Sônia Francisco. Não conhece a história do rio Cunene. Mulher curada de dor no baixo ventre e nas costas. TikTok. O Espírito Santo de Deus.
Eu já mandei a palavra ao Chisanga. Você deve crer na palavra. E ele enviou a sua palavra, e a sua palavra os abençoou. Ok? Creia. Deus impossível. Mauro Sebastião. Elias no céu, Elias na terra. Já mandei a palavra Tsanga Jacinto. E a palavra já foi enviada. É só crer. Diz a ele que já foi liberto. Beatriz Bia. Estés Simão. Jandira Lopes. Tiale Alberto. Aldino Longote. E em toda a terra, Paulina. Faltou em toda a terra. Sola Cameia. Amália. Priscila. Elisa Silva. Jaciara Pinheiro. Silva Neide Santos. Neuza. Aleluia. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Cleo Manuel, já foi enviada a palavra. Rosemarinho. Silvestre Tomás. Amém. Miguel dos Santos. Ana Camalengue. Estela Augusto. Miguel Arcanjo. Cumbana. Taílson. Telma. Rosa. Domingas Muto. Mama. Coloca a mão na barriga e a dor vai sumir, oh Mama. Põe a mão na barriga. Agora tira a mão. Procurador. No pain. The pain is gone. Brada Mama. The pain is gone. The pain is gone. You are healed, brother. Cleo Fanuel Manel. Natural de Mochico. Olha esse outro Cleo.
Joahilde Brada, Cremilda, Jaciara. E Rosi, eu senti, amado mestre, bateu forte o coração. Bia, Xerinda. Eu tive um sonho em que sobre toda a terra havia muita tempestade de areia. E essa tempestade levava tudo no caminho. Eu vi pessoas a serem arrastadas por essa mesma tempestade. Vi desespero por causa dessa tempestade que assolava os 4 cantos da terra. Mas uma coisa chamou-me a atenção. Essa tempestade não levava todo aquele que estava com a cabeça coberta. Eu vi malianos árabes turcos a serem salvos sobre essa tempestade, pois estavam com a cabeça coberta. Eu também tive livramento. Muito forte, Tavares. Rufino Boas. A essência isto. A essência isto. Assim já aconteceu também em Terra Emanuel. Por quanto tu cresces. Terra Emanuel. Tu já não tens mais dor nas costas, não? Tu tinhas, o Mauro. Mulher curada de problema no estômago. TikTok. Adriana Nanga. Pai, me perdoa. Entrei agora, Teresita, estou com dor de cabeça. Estás curada, Teresita. Oh, dor de cabeça, você não sabia que Elias já está na terra? E na sua terra? Liliane Melo, a mãe do Igor. Uma hora e 20 minutos. Os iranianos falaram de paz por 2 semanas. A Loré recebeu há pouco das colegas que está em Dubai o alerta de drones e mísseis. Então a paz é mentira. É incrível. O homem é mentiroso. Cheguei agora com dor de bexiga desde a manhã. Coloca a mão na bexiga. Oh, Justine Han Specter. Receba a cura. Tira a mão agora. Procurador de bexiga.
É o Spectre. E agora? Dor de bexiga. Sai da Spectre. Jamelani. Obreira Daniele Lima. Brasil. Natural de Angola. Homem vem testemunhar que recebeu trabalho após receber a oração. TikTok. Haroldo Renan. Domingos Pessoa. Salvação de todas as nações. Benildo Albisto. Zulmira Dajani. Poderoso Deus. O tempo está cumprido e o reino se manifestou. Mas a graça se manifestou. Esta a tua pessoa, né? Esta que falta só dizer a minha pessoa. Ia me esquecendo, pai, voltei de comer bem depois da palavra. Ilma Brandão, Neuza de Aquino, Paulina Merci beaucoup, Ariela, sofre tensão alta, Luísa, já não tem mais tensão alta não, já baixou. Ouviu a Luísa? Justin Spector, que estava com dor de bexiga, já está bem. Obrigado, pai. Teu poder é forte. Você está em que país? Justin Spector. Teu poder é forte. Está onde agora aquele que disse que estava com dor de barriga? Bernardo Luemba. Isaurinha. Ouviram aquela pessoa que ele escreveu? Teu poder é forte. É nova, né? Tem dor de bexiga. A bexiga diz o teu poder é forte. Assustou. Ó, Spector, estás em que país? Teu poder é forte. Porque ele escreveu, olha, desde a manhã com dor de bexiga. Por favor, me cura só. Eu lhe falei, põe a mão no quê? Na bexiga. Estás curada, tira a mão, procura agora a dor. Agora vem e diz, teu poder é forte. Ô, Spector, é inspetor, né? Você é inspetor do que? Da polícia? Ou da saúde? Teu poder é forte. Get Miguel. Maria Madalena.
A mulher disse: o teu poder é muito forte. Assustou a mulher, pô. Como assim o homem está a falar e está a acontecer? Eles habituaram os falsos profetas que eles fazem uma vigília para tirar dor de barriga. Toda noite a orar. Isa Congo. E reconheceu o poder. Diz que o poder é forte. Oh, e foi embora também. Oh, o Spectre está onde? Recebeu a cura dele, testemunhou e andou. Teu poder é forte. Oh, Spectre. Amém. Eu acho que às 20 horas ainda voltaremos aqui. Só tem um que não testemunhou. O Moma. Distante de ti, Senhor. Teu poder é muito forte. Não vale a pena existir. Irão volta a fechar o Estreito de Hormuz. Acordos violados. Meu Deus. O mundo já estava a fazer festa. Eu já sabia. Cavalo vermelho. Qual paz? Paz? O cavaleiro está em marcha. Até hoje o Trump e o Zelensky não conseguem negociar a paz. Porque o Trump descobriu muito ódio nos dois. Trump disse que os dois se odeiam. Entregam o leste. Então, Zelensky não faz isso por quê? Você não tem poder para recuperar, para não perder. O Trump lhe aconselhou assim, para não perder o que você tem, senão vai perder tudo. Deixa ele, não. Nem um palmo da nossa terra, agora está aí. O Trump aconselhou o Zelensky, lhe entrega, senão vai perder tudo. Ele disse, eu vou lhe dar, nunca, nem pensar. Tá ligado? Joseph Lemos. Meu cabelo não voltou a cair mais, glória a Deus. Tinha pavor ao pentear, era só a bucha. Uma só palavra.
Esse vídeo é onde? Ah, Blandini. Que país é esse que estava a tirar dinheiro no banco? Porque provavelmente as contas teriam saldo zero. Como assim? Que país é esse? Já começou? Blandina. Não, não disse no TikTok. O país. Zila, sarei do sangramento e dores no baixo ventre. Uma mulher de 70 anos ainda havia nas regras. E eu falei, para! E parou. Eu não esqueço, Zila. Zila, até a tua idade, 70 anos, sangrando. Não é normal, pá. Já devia ter entrado na menopausa. Agora sim. Isso era uma enfermidade, mulher. Oh, anciã Zila Gonçalves. Zila Gonçalves. A que entrou agora aí, a inspetora disse que o teu poder é forte. Disse que o teu poder é muito forte. Pelo menos mais uma vez descobrir o poder. Ela agora vai testemunhar isso, vai falar, não, é verdade. O homem é muito poderoso. Ele fala e acontece. Eu vi. Os que ainda não vieram andam a pensar que é mentira. Não, aquilo é mentira. É mais um. Ela vai experimentar. Daí a Zila. A Zila experimentou outra vez. Helenice Vieira. Lehima Dandara. Adriana Nanga. 1h35. Hã? Quem mais quer experimentar o poder? O meu poder que é muito forte. Quem está sentindo dores agora? Blandini. Mas foi um brasileiro que anunciou, mas será nível mundial. O próprio sistema vai zerar as contas. Não, aquilo é teoria de conspiração. Teoria de conspiração. Não segue esses aí. Agora, falência, sim. Já entrei há 30 anos. Foi distúrbio hormonial. Segundo a médica, joguei fora os remédios. Há 30 anos que entrou no quê? Na menopausa. Muito cedo, pô. Não entendi. Entraste como assim? Deolinda Domingos Paulo. Trapandula. Suco.
Dorca José Vaz. Palavra de ontem fui eu. Eu estava com dor de cabeça, passou muito rápido, pai. Hoje também, meu pai Elias, dor passou. Muito obrigado. Isaac, Isaac. Antônio Edilene. Estou com problema do ouvido, não consigo ouvir devidamente. Fecha esse ouvido aí. Tapa com o dedo. Quando tirares o dedo, vais ouvir e vais fechar o outro e ouvirás nitidamente. É fata. Agora tira o dedo. Tira o dedo, ó correia. Faz teste agora. Eu disse é fata. Meus netos estavam incomodados depois da oração, melhoraram. Avô de Olinda. Com 46 anos estás grávida. Vai correr tudo bem. Ó dona Dorca. Aleluia. Correia, faz teste agora. Agora que foste curada, tuas forças serão renovadas também, Zila. Pergunta ao teu marido se ele não sabe que Elias já está na sua terra e vai vir correr de volta para casa. Ouviu o Dudé? Shinakusoki. Duda Shinakusoki. Eu disse para o Correia fazer teste. Coloca a mão onde está a doer, Osias Muyambo. No lado do peito, coloca lá a mão. Agora tira a mão. Faz teste, procurador. Procura a dor, Osias. Coloquei o meu dedo no ouvido que estava a começar a doer e as primícias das dores sumiram. Soraya Fernandes. Está na mesma após. Já estou há 2 semanas com esse problema. Eu disse que você está curado, sabe? Eu dou ouvido. Se não for agora mesmo aqui nessa live, agora já vou sair. Você voltarás para vir testemunhar, ok? Eu disse Efata. Eu disse Efata. Abra-te. Dor no estômago, azia, angústia, medo. Coloca a mão no estômago. E a depressão, a angústia e as dores vão desaparecer. Tira a mão agora. Faz teste. Nação Brasil.
Manda ele vir aqui, vai saber que tem um profeta, Alice Ribeiro. Manda vir aqui a sobrinha e vai saber que tem um profeta na terra. Poderoso Deus. Pode sim. Ah, o testemunho vai pedir mais. Ó, Diné, não precisa pedir mais, podemos pegar o testemunho. Todos os testemunhos devem ser pegados. Deus abençoe todos vocês. Notrora,